tarde, bem-vindos a mais um Sentido Único no E24. Hoje temos aqui Tito Alfredo Evangelista Issá, 62 anos, advogado, casado e pai de 2 filhos. Nasceu no Hospital Santa Maria, no Porto, a 14 de novembro de 1962 e foi batizado na Igreja de Santa Maria dos Anjos de Esposende a 8 de dezembro de 1962, nesse mesmo ano, na cidade onde atualmente reside. Fez o ensino primário em Esposende, estudou no Liceu Rodrigues de Freitas, no Porto. Em Esposende, na altura, não havia ensino secundário e licenciou-se em Ciências Jurídico-Económicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Assumiu a militância da JSD em 1978, primeiro para apoiar Sá Carneiro, e assumiu diversos cargos associativos. Foi adjunto e depois vereador na Câmara de Esposende, assumindo várias vezes a presidência da Câmara interina. Em 1998 aderiu ao PS, depois de uma candidatura independente apoiada pelos socialistas em 1997, cumpriu vários mandatos. Tito Evangelista volta a assumir o cargo de bombeiro do PS, depois da saída recente de Pedro Durães Leite. Dr. Tito, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para falar um bocadinho do PS, e é começando mesmo por aí. Quando se pensava que vinha aí um PS novo, com nova liderança, o partido volta a estar em crise. Sim, não há PS novo nem PS velho. Em todas as organizações, nomeadamente PS, há uma evolução natural e, portanto, essa designação PS novo e PS velho não subscreveu. Quanto ao Pedro Durães Leite, foi a escolha democrática dos militantes e não há erros quando os militantes escolhem democraticamente. O PS é um partido em que escolhe os seus dirigentes por voto secreto, não é por mão no ar, como no PSD de Esposende, e, portanto, foi a escolha do partido. Então assumo que não foi uma escolha errada? Não foi errada, as coisas foram como foram e agora é preciso virar a página, olhar para a frente, pensar positivamente. Todos no PS têm lugar, todos, como diria o Papa Francisco, e portanto todos os socialistas são válidos. Ele deu o seu trabalho e o seu esforço pelo partido. Aceita a justificação que ele disse, consoante as eleições legislativas assumiu sair? Não tem que aceitar, as motivações pessoais são de cada um, ele se calhar na altura achou que seria aquilo que devia fazer, portanto não me interessa aqui disso cá, nem há uma tradição no partido de nós crucificarmos os anteriores dirigentes, e portanto eu não tenho nada a criticar o Pedro Leite, o Pedro Durães Leite. Ele fez o seu melhor pelo partido e certamente é um ativo do partido, é um homem válido, com qualidade intelectual e técnica, e continuará a ser sempre um ativo do Partido Socialista. Mas sai numa altura um pouco, temos que admitir, complexa, não é? Com as autárquicas aí à porta, deixa um menino nas mãos, não é? De alguém, neste caso, seu, que assumiu outra vez o PS Esposende. Mas eu vou fazer o meu melhor para que isso não se reflita depois em termos de resultados eleitorais e em termos de feitura de listas. Portanto, acho que as coisas... Andar para a frente, não vale a pena estarmos aqui a descar o passado, andar para a frente. E andar para a frente, então diga-me, já há candidato? Já pensaram à Câmara, à Assembleia? Vai ser o Tito? Não há candidato definido ainda. Quando for definido terá que ser aprovado também pelos órgãos distritais e nacionais e, portanto, não há ainda nenhuma definição a esse nível. Os das freguesias não terá que ser assim, mas a Câmara terá que ser aprovado pelos órgãos nacionais do partido. E neste momento ainda não há candidato definido. Não tem ainda nomes para... Mesmo que eu os tenha, não lhes vou dizer, por muito seu amigo que seja e por muito baixa, por curiosidade que as pessoas tenham, não é o momento para falar disso. E acha que o PS vai conseguir apresentar-se saudável nas freguesias? Que isto agora... Não é tudo muito a correr, vai ter candidatos saudável em todas as freguesias. O PS é um partido saudável, naturalmente. Vamos ter candidatos em todas as freguesias que conseguirmos. Não há tradição sequer do Partido Socialista ter candidatos em todas as freguesias, porque, por exemplo, Vilaxã é um caso paradigmático de partido único que há para a freguesia. Acho que é um caso único na democracia portuguesa, ou se não é único, é raro, em que há dezenas de anos que é uma lista única. Sim, é uma lista única. Se fosse a União Nacional, como se estivéssemos no tempo do antes de 25 de Abril. E Vilaxã não ganhou nada com isso, porque Vilaxã é uma freguesia que foi a freguesia que mais população perdeu nos últimos 10 anos, mais de 12% de população, e portanto o Vilaxã precisa
de um arejamento político para ver se melhora em termos de desenvolvimento, porque Vila Chã, as pessoas não sei se sabem, foi a freguesia do concelho que mais população perdeu, e perdeu uma brutalidade de população, cerca de 12%. Portanto, a listas únicas e o partido único nunca foi bom. Nem aqui, nem na União Soviética, nem em parte nenhuma. Mas já tem nomes para algumas freguesias? Tenho nomes. Mas não vai revelar? Não, posso, só para satisfazer a curiosidade e dizer que eu que não disse nada, vou dar um repousado. Vou-lhe dar o nome do candidato à maior freguesia do concelho, que é as Marinhas, em termos de população e de área geográfica, que vai ser o Sr. Manuel Lemos Abreu. Que já foi candidato Foi candidato à Câmara, já foi também cabeça de lista à Assembleia Municipal aqui há uns anos, portanto é uma pessoa com muita experiência política e que estou convencido que será um excelente, até pelo percurso profissional que teve, será um excelente Presidente de Junta de Marinhas. Portanto, acho que vamos ter uma candidatura para ganhar nas Marinhas. E uma coisa, se me permite aqui recuar um bocadinho no tempo, o Tito esteve com o Alberto Figueiredo, que acabou mesmo Presidente da Câmara, sendo eleito e assumiu isso, ou seja, acabou por o substituir como eleito pelo PSD como Presidente de Câmara, não é? O que é que se passou depois? O que é que houve ali que... É assim, eu não vou estar agora a falar de coisas passadas há 30 anos, porque acho que não interessam. Não interessam à população, nem interessa a ninguém. Eu pergunto, por curiosidade, eu quando fui convidado insistentemente pelo Sr. Figueiredo para ir na altura, para adjunto dele, eu primeiro disse-lhe que não, porque eu tinha escritório no Porto e em Esposende, e só no Porto tinha clientes de quem eu era avançado, em que ganhava mais do que aquilo que ganhava depois do ordenado na Câmara, fora todo o que ganhava do resto do trabalho no escritório, que é do Porto, que é de Esposende, portanto ia para a Câmara perder dinheiro. Mas ele, na altura, eu conhecia-o porque ele era muito amigo dos meus sogros, a visitas da casa, uns dos outros, e eu na altura ainda era solteiro, namorava com a minha mulher, e ele na altura propôs-me ir para a Câmara primeiro como adjunto, que agora seria o chefe de gabinete atual, depois iria como número 2 dele, e ele sairia, porque dizia que não podia, porque tinha as fábricas e não podia, as empresas tinham que voltar para as empresas, e ele sairia e eu ficaria como Presidente de Câmara. E eu fui nessas circunstâncias. Eu na altura, eu ainda perguntei que depois veio ser meu sogro mais tarde, na altura ainda era pai da minha namorada, não éramos casados, e que era muito amigo dele, e perguntei-lhe, e ele disse-me, olha, eu sou muito amigo do Figueiredo, gostava muito que tu fosses Presidente da Câmara, mas pensa bem, porque ele tem um feitio deplorável e, portanto, não sei esse o termo que ele usou, deplorável, mas de mau feitio, já não sei qual foi, e vais acabar por te zangar com ele. Mas ele na altura tinha 28 ou 29 anos, achava que ia mudar o mundo tinha energia para isso, e então pensei, vou começar por mudar Esposende, e depois segue-se o mundo, não é? Pois. E depois deu no que deu. Uma coisa não correu bem e foi parar ao PS. Não correu bem. Não foi parar ao PS, quer dizer, eu entretanto saí da Câmara, porque eu quando fui para a Câmara não tinha ligação nenhuma a partido nenhum, nem tinha nada de política, aquilo foi uma coisa completamente inesperada. Quando o Figueiredo me veio perguntar se eu queria ir para a Câmara, eu não. Perguntar não, convidar insistentemente. Eu não tinha atividade política nenhuma. Chegou a elogiar o seu trabalho quando substituiu a primeira vez como Presidente de Câmara. Sim, isso também está escrito acho que ele falou em 1996, está escrito lá. O Presidente Figueiredo, que teve muito mérito em muita atividade que teve, fez muita coisa, fizemos, porque eu também lá estava, não é? Fizemos muita coisa. Tem um problema que é, aliás, ele nesse aspecto é um bocado parecido com um outro presidente que se seguiu mais tarde, que é o Benjamin Pereira. Eles têm um traços de personalidade narcisistas e, portanto, têm algumas coisas que eles têm parecido, embora o Figueiredo não tenha outro nível que o Benjamin nunca atingiu como Presidente da Câmara. Não podemos comparar. O Benjamin foi muito pior Presidente da Câmara, não tem a comparação possível. Mas tem esses traços de personalidade que é complicado às vezes lidar com as pessoas, com esses traços. As coisas não correram bem por essas razões, não por quaisquer outras. Para mim foi bom,
quer dizer, na altura foi mau. Na altura foi mau porque foi um plano que eu tinha delineado que foi completamente arruinado. Eu saí, tive que recomeçar a minha vida do zero, não é, em termos de profissionais, porque tinha largado o escritório. O do Porto nunca mais o reabri, só para aí há uma dúzia de anos é que abri novamente um gabinete do Porto para atender os clientes da zona do Porto e a sul do Porto, e que vou atendê-los ao Porto, mas o do Porto nunca mais abri o escritório como tinha, não é? E mesmo em Esposende, ao princípio aquilo foi muito complicado, até porque eu na altura tinha 33 anos e de um momento para o outro a minha mulher estava no fim da gravidez, do tempo da gravidez do meu segundo filho, até do ponto de vista pessoal foi muito complicado a esse nível também, até pelas relações que havia de grande amizade entre os meus sogros e o sim, uma terra pequena também, as pessoas conhecem. E depois não é só isso, eu fui completamente difamado, triturado pelo antigo Presidente da Câmara, na altura Presidente ficou da Câmara. mágoa? Ficou... Não ficou mágoa no sentido de, isso para mim hoje não me, mas na altura foi difícil, porque ainda hoje toda a gente sabe que é enfrentar a máquina do PS em Esposende. Agora imagino, eu estava completamente sozinho, salvo alguns amigos, verdadeiros amigos, que ainda hoje são, uns já faleceram, infelizmente, mas eu fui completamente triturado pela máquina da difamação, como eu na altura, não sei se encontraram textos desses, mas eu na altura disse, ele se queria voltar para a Câmara, não precisava ter difamado, bastava dizer assim, os assuntos que eu tinha para resolver, quando pedi a suspensão de mandato estão resolvidos e, portanto, vou voltar para a Câmara, não era preciso andar a difamar, eu vinha embora e aquilo ficava assim. Agora, para se justificar o comportamento, dizer o que disse relativamente à gestão da Câmara e à questão de dinheiro, que era completamente mentira, que eu andava a gerir a Câmara mal gerida, nada disso. Agora, nós tínhamos algumas divergências a nível de desenvolvimento. Para a Esposende foi muito mal. Digo uma coisa, obviamente conhece o Alberto Figueiredo melhor do que eu, e ele, como é que vê este regresso dele agora à política ativa, como candidato à Assembleia Municipal de Esposende? É uma coisa intrigante, eu não estou a perceber muito bem isto. Há qualquer coisa que eu não sei, o que se passa, porque o Alberto Figueiredo, durante estes anos todos em que o Benjamin Pereira foi candidato, esteve no palco sempre a pedir votos para o Benjamin Pereira. Até quando o João Sepa se candidatou em 2017 contra o Benjamin Pereira, o Alberto Figueiredo esteve do lado do Benjamin Pereira. Sim, assumiu um papel ativo, sim. E temos nos palcos em cima, a imagem dele era a imagem do partido em Esposende. E ele, de um momento para o outro, demite-se do partido, pede a admissão do partido, ele hoje já não é do PSD, pediu a admissão do PSD. Sim, a renúncia. Afastou-se do PSD e entra numa campanha e num movimento para retirar de lá o PSD, o PSD oficial, porque ele é PSD na mesma, quer dizer, não pensa que ele mudou de partido, não é? O PSD que existe é uma moeda que tem uma face, é o Guilherme, outra face é o Carlos Silva, mas é a mesma moeda. O Carlos Silva só é candidato porque o Guilherme está no lugar que ele queria. Se o Guilherme amanhã sair assim, se o Guilherme fizesse a mesma coisa que o Pedro Leite fez e o PSD fosse chamar o Carlos Silva, ele ia já. E então já não havia mudança nenhuma. Aqui é só uma mudança de pessoas, não é uma mudança de políticas. Agora, eu não percebo o que é que se passa para haver este movimento. Não percebo. Há qualquer coisa que faz mover Carlos Silva, que faz mover Alberto Figueiredo e que faz mover o Benjamin Pereira. Há qualquer coisa que nós não sabemos que faz com que as pessoas ajam da maneira que estão a agir e que, no fundo, estão a pôr o Conselho em xeque. Mas isso pode ser benéfico para o PS? Para o PS que pretende de futuro, agora a curto prazo? O PS tem que ter o seu próprio caminho. Porque há uma divisão óbvia, não é? Mas o PS tem que ter o seu próprio caminho. Eu acho que o PS tem que fazer o seu caminho com as suas propostas, deixá-los entre os problemas deles, porque são deles, não são nossos, não são de Conselho, aquilo são problemas de pessoas e de lugares. Aquilo é uma luta de galos por lugares e pelos lugares que lhe dão acesso a poder e a benesses que os fazem chegar a este ponto quase inimaginável de agressividade, de acrimónia. Tem havido eu no outro dia ouvi, por exemplo, o Benjamin Pereira a insinuar quase que o Alberto Figueiredo não está na plenitude das suas capacidades intelectuais.
Isto é uma coisa muito grave. Eu não falo com o Alberto Figueiredo desde que cortei com ele há perto de 30 anos, não é? Nunca mais falamos, nem tenho saudades. Mas eu não sei se ele está, como é que ele está, não faço ideia, mas é uma coisa muito, muito dura de se dizer, muito grave. Não? E eu acho que quando chega a esse tipo de nível de agressividade, de pôr em causa as capacidades de outrem, acho que estamos quase no nível limite, não é? Mas quando... Eu sei que se calhar que vai-me responder da forma como eu estou a pensar, mas entre Alberto Figueiredo e Benjamin Pereira, candidatos à Assembleia Municipal de Esposende, se tivesse pôr um X... Venha o diabo escolha, não é? Venha o diabo escolha. É assim, como Presidente de Câmara... Conviveu com todos eles, não é? Como Presidente de Câmara, o Figueiredo foi muito melhor Presidente que o Benjamin Pereira. Temos de ser sérios. Mas ele não está a concorrer a Presidente de Câmara, está a concorrer a Presidente da Assembleia. Como Presidente da Assembleia, ele já disse que eles têm traços de personalidade similares. No meu juízo, pode estar errado, é o meu juízo, eu acho que eles têm um traço de personalidades de narcisismo e, portanto, aquela ideia sempre de eu centro do mundo, né? Como era o Benjamin Pereira, mas aí o Carlos Silva estava sempre do lado dele. É importante dizer isso. O Carlos Silva esteve 3 anos e meio, que teve até 2025, na presidência da Assembleia Municipal de Esposende. Não houve uma única vez que ele pusesse em causa qualquer medida do PSD, qualquer proposta do Benjamin Pereira. Pelo contrário, era o maior defensor dele. E eu, que sempre critiquei o Benjamin Pereira e sempre critiquei a política do PSD, era a maior vítima. Sim, nas Assembleias Municipais. Era a maior vítima. Nós já tínhamos muito pouco tempo para falar, e temos, e ainda faltavam 30 segundos para acabar, já estava o Carlos Silva a avisar, atenção que está a acabar o tempo, que era para me interromper o raciocínio, por cima eu falo sempre de improviso, e para, como que, eu não podia passar no segundo, acabou, tenho que terminar, sempre a defender, era o primeiro defensor do Benjamin Pereira. Agora, se calhar, ele estava expectante que ia ser ele o sucessor do Benjamin Pereira e não o Guilherme Emílio, mas é um problema de cadeiras, não é? Olhando precisamente ao futuro, e o PS nestas legislativas passou a terceira força política a nível nacional, e também Esposende não foi diferente. Sente que o eleitorado já não acredita na esquerda em Esposende, porque o PCP também tem tido resultados pouco, aquém o Bloco de Esquerda e das aspas. A esquerda é um amplo campo. Ao bocado estavam a falar que eu disse que aderia à JTC na altura, eu na altura andava no liceu, tinha 15, 16 anos, a JTC, para as pessoas terem ideia, o jornal da JTC chamava-se Pelo Socialismo. O PSD queria entrar na Internacional Socialista. O Sá Carneiro nunca admitiria, como agora se faz, que dissessem que o PS era um partido de direita. Nunca. Para o Sá Carneiro, o PS era um partido de centro-esquerda. Do centro era o CDS. Hoje não. Hoje o PSD diz que é de direita e tem políticas de direita. Ou seja, na minha opinião, se o Sá Carneiro hoje fosse vivo, ou não estava no PSD, ou o PSD não estava como é. Mas isto para dizer o quê? Em Esposende é um concelho muito difícil para a esquerda, de sempre, não é de agora. Esposende é o concelho mais à direita em que o PS tem pior resultado de todos os concelhos, de todos os distritos a norte do Douro. Bragança, Vila Real, Porto, Braga e Viana, não há concelho nenhum, nem em Trás-os-Montes, em que o PS tivesse pior resultado. Mas acha que houve aqui um... E porquê é que isso acontece? Foi líder do PS, acho que um mau trabalho por parte das lideranças do PS. É sempre possível fazer melhor. Não pode chamar o mau líder, atenção. É sempre possível fazer melhor, mas é uma questão sociológica. Acha que é mesmo só isso? Acho que é uma questão sociológica e acho que o PS, a nível geral, não só em Esposende, mas também a nível nacional, tem que deixar de ter vergonha do que fez. Porque o PS, em primeiro lugar, o PS é um partido essencial no espectro democrático, dos partidos democráticos. É essencial para a democracia portuguesa. O PS é o partido das liberdades, é o partido da justiça social, é o partido do progresso. O PS é o partido em que os mais poderosos têm que ser solidários com os mais vulneráveis, para que ninguém fique para trás. Isso é a matriz do PS, muito centrada na doutrina social da Igreja, que já vem do Papa Leão XIII, agora temos o 14 Leão XIII, já do final do século XIX,
com a encíclica Rerum Novarum, ligada às questões do trabalho e às questões sociais. O PS é esse partido. O PS está a ser vítima desse tipo de constante ataques sem fundamento. E acha que é isso que levou a passar a ser a terceira força política no país? Assim, em termos de votos não é, em termos de deputados, em termos de votos ainda não é. O PS ainda tem mais votos que o Chega, mas, independentemente disso, é uma questão de Lana Caprina, menos importa. Na minha opinião, o que importa é que o PS deve assumir a sua obra transformadora de Portugal ao longo dos últimos 50 anos. Portugal do hoje não tem nada a ver com... Eu já tenho idade suficiente para saber como era Portugal antes do 25 de Abril e como é Portugal agora. E não há comparação possível. Nem exposendo. Era uma miséria absoluta. As pessoas não têm noção. E, portanto, o PS foi a grande força política transformadora da sociedade portuguesa. E não tem que ter vergonha disso. Se Portugal hoje é como é, e muitos daqueles que criticam o PS e andam nas redes sociais a dizer o pior do PS, muitos deles são netos de analfabetos, mas eles são doutores, chegaram a doutor, e muito bem, mas foi por causa da democratização da escola pública, foi pela aposta na escola pública. Ao bocado o Nuno disse muito bem, eu quando fiz o liceu, eles não tinham liceu, nós tínhamos que ir fazer, tinha um colégio em Esposende e tínhamos que fazer exames à Póvoa, ou a Viana, ou a Barcelos, não tínhamos colégio. Hoje em dia é bem diferente, ainda bem que é diferente. Claro que é diferente, mas o PS foi o grande defensor dessas mudanças e nós temos que ter orgulho nisso e não estar envergonhados. E uma coisa, estamos a falar do PS, há bocado falei do Bloco de Esquerda e Centro, mas com esta ideia, não é? Poderá ser uma das soluções, sei que não vai dizer quem é o candidato do PS, mas poderá ser essa ser uma das soluções, por exemplo, unir a esquerda em Esposende, numa espécie de geringonça. Infelizmente a esquerda em Esposende está praticamente reduzida ao PS, porque os outros partidos têm uma participação, uma influência meramente residual. Era bom que fosse mais. O CDU está fora de causa porque a CDU tem a sua própria agenda e não quanto ao Bloco de Esquerda, embora seja... Já temos o LIVRE também, não é? Sim, mas o LIVRE nem tem organizações exposente. O LIVRE é um epifenómeno eleitoral como é o Chega. Quer o LIVRE, quer o Chega, o LIVRE já tem... Não estou a dizer que o LIVRE não tenha qualidade, eu não tenho pessoas com qualidade e até propostas com qualidade, só que não é um partido que tenha implantação nacional, pode ter implantação eleitoral, mas não tem implantação nacional em termos estruturais ou de organização. O Bloco também pouca tem, mas em Esposende admito que o Bloco ou outra força do LIVRE poderá ser, admito, eu pelo menos pessoalmente não vejo inconveniente que algum dos quadros dele possa ser integrado com alguma liberdade dentro de algumas listas do PS, condicionado naturalmente a situações em que o PS, naquelas questões fundamentais, como orçamentos, planos, tem que voltar ao lado do PS. Claro. Mas é uma questão, neste momento, não é a minha preocupação. A minha preocupação neste momento é fazer listas do PS e ter as coisas todas prontas. Poderá ajudar, mas não é decisivo. E é isso. Qual será a ideia central do PS agora? A ideia central do PS está muito claramente definida para Esposende. Nós temos uma ideia relativamente a Esposende que é investir no essencial para tornarmos um concelho progressivo e desenvolvido economicamente. Olha, é preciso fazer habitação, que é um dos problemas gravíssimos da Esposende. Esposende tem as casas mais caras de todo o Minho, incluindo todo o distrito de Braga e todo o distrito de Viana, e isso é incompatível com os rendimentos da população residente. Portanto, é no fundo fazer casas para pessoas que vêm de fora. E mas a custos reduzidos defende essa estratégia? Claro, custo para venda a custos reduzidos. Porque há muita habitação em Esposende, só que não está logo ocupada. Há muita habitação, mas é a segunda habitação, são casas de férias e são de particulares. A minha ideia não é isso, é a própria Câmara intervir no sentido de construir casas que depois são vendidas, como já foi feito, isto não é descobrir a pólvora, já foi feito, só que há 30 anos ninguém faz. Aliás, uma coisa que é absurda é terem nomeado Benjamin Pereira para presidente do Instituto de Habitação, quando ele, no tempo que esteve na Câmara, não construiu uma única casa. Aliás, que era contra. Nomear Benjamin Pereira para o Instituto de Habitação é a mesma coisa pôr um vegetariano à frente da confraria dos bifes. Quer dizer, ele não come, ele não faz, ele é contra. Já para não dizer que ele tinha jurado, a pé juntos, a uma entrevista, julgo que até foi assim,
que em dezembro de 2023 ele tinha jurado que ia cumprir o mandato até ao fim. Sim, sim. E passou nem um ano, 8 meses, 9 meses, bastou haver eleições em março e o PS a ganhar as eleições, para ele em setembro fugir para o Instituto de Habitação. E já agora também dizer uma coisa, e não renunciou ao mandato, o que foi uma prova de desconfiança no sucessor Guilherme Emílio, porque ele... Sim, renunciou passado 6 meses. 6 meses porque tinha que renunciar. Ao fim de 6 meses tinha que renunciar. Mas ele teve ali 6 meses em que ele dava a ideia que não tinha confiança no sucessor Guilherme Emílio. Pronto, que é uma pessoa que até que eu tenho respeito e acho que é uma pessoa educada e respeita. Já falou com ele? Já discutiu ideias? Algumas vezes na Assembleia. Há uma coisa que me preocupa, não me preocupa, mas acho um bocado que ele terá algum problema de autoridade, porque eu não concebo que ele mantenha, por exemplo, como vice-presidente da Câmara, uma pessoa que publicamente é apoiante do Carlos Silva. Isso é público, toda a gente sabe que ele é apoiante do Carlos Silva. E a nomeação está a falar de Sérgio Mano. Pois, a nomeação de um vice-presidente da Câmara é uma nomeação de um cargo de confiança pessoal, quer dizer, eu não posso ser presidente da Câmara e nomear para me substituir uma pessoa que apoia o meu adversário. Não percebo isso. E, claro que ele é vereador, não pode tirar do lugar da vereação, mas pode tirar os pelouros e tirar a vice-presidente, se você já o tinha feito, porque é uma questão de confiança. Um cargo de confiança, isso dá-me uma certa... Não sei se ele dentro do partido tem força suficiente para assumir uma decisão dessas, mas se fosse comigo já tinha feito. Mas são pessoas muito diferentes. Mas não, é uma pessoa respeitadora e educada, nesse aspecto é muito melhor do que o antecessor. Mas estava eu a falar das propostas do PS. Sim, falou da habitação. Da habitação, saneamento, uma vergonha exposendo, passado mais de 30 anos a fazer saneamento, e ainda tem freguesias que não têm 1 metro de saneamento. Não tem nada, zero. Há freguesias que têm 0 de saneamento. É uma vergonha. Depois dos fundos comunitários que o Conselho teve para fazer obras no saneamento durante estes anos todos, e para além dos fundos municipais, não tem saneamento. Há freguesias que não têm 1 metro de saneamento. É uma vergonha. Nas vias municipais, há freguesias no nosso Conselho, todas desburacadas, ruas em terra batida, questões básicas. Estamos a falar do básico. Enquanto depois temos aquelas pretensões todas das festarolas, somos os melhores, ou seja, de fazer, ainda agora, o Parque da Cidade, por exemplo. Eu sou a favor do Parque da Cidade, é uma obra maravilhosa, desde que arranjássemos fundos para a fazer. Agora, como a Câmara fez, e pedi mais de 4 milhões de euros emprestados para fazer um Parque da Cidade, quando não tem saneamento, isso é uma coisa absurda, quer dizer... na minha opinião, é não terem sentido daquilo que é prioritário. Outra coisa que nós temos que fazer é investir, e eu já falei na questão da habitação, que é uma forma também de captar jovens. Nós temos que investir no sentido de criar condições de desenvolvimento económico, nomeadamente nas zonas industriais, não é naquelas coisas que tem lá de condomínios, de pavilhões para a especulação imobiliária, que aquilo só serve para ganhar dinheiro. Não é que eu tenha nada contra eles, não é? Que eles fazem o que podem, não é? Aquilo só serve para os empreiteiros ganhar dinheiro. E monta-se então naquilo que devia ser uma zona industrial, tem cafés, restaurantes, vendas de móveis, vários serviços diferentes, sim. Ginásios, aquilo é tudo, mas aquilo foi criado para uma zona industrial. E o que é que acontece? Por exemplo, o Nuno vai a concelhos verdadeiramente desenvolvidos no Norte, como a Maia ou como o Famalicão, e até estou a dar o exemplo de 2 câmaras do PSD, que é para dizer que o problema, dizer assim, estás a puxar para os do PS, já não digo os de Viana, outros que são PS e também estão muito mais desenvolvidas que nós. E o que é que eles tiveram? Também uma capital distrito, não é? Mas está bem, capital distrito, mas o Famalicão tem muito mais população que Viana, até Barcelos tem muito mais população que Viana. O que eu estou a dizer é que nós temos que ter uma política ativa de captação da indústria e desenvolvimento. Aquela ideia utópica que nós vamos viver de turismo, esqueça. O turismo pode ser uma complementaridade económica do Conselho. É bom, atrai gente e não é de excluir, pelo contrário, é de incentivar e melhorar. Mas não é por aí que vamos, nós temos que melhorar fortemente a nossa indústria. Captar a indústria a sério.
Estamos a acabar, o tempo corre rapidamente. Eu vou-lhe fazer um desafio, que no fundo, que mensagem é que deixa aos eleitores Esposende que procuram uma alternativa ao domínio do PSD? Votem PS. É a única alternativa. É assim, só há, nesta altura, 2 partidos em Esposende, que é o PS e o PSD. Havia um restinho de CDS que se diluiu agora nessa força. Que está como a candidatura independente. Carlos Silva, não é? Que é uma coisa engraçada. De independente não é independente, de independente não tem nada, não é? Aliás, eu acho piada, não é que eu tenha nada contra a pessoa, do ponto de vista da pessoa, não tem nada. Mas Carlos Silva, até aos 50 e tal anos, nunca participou em nada em Esposende, nunca quis saber da vida pública. A primeira vez que ela aparece, ela como candidata à Assembleia Municipal. Antes disso, nunca esteve numa associação, nunca esteve numa comissão de festas, nunca esteve numa conferência, nada. E eu na altura até fiquei muito admirado como é que o Dr. Carlos Silva, com a vida profissional intensa que tem, sim, um médico conhecido, muito conhecido, trabalhado, como é que ele se vai meter nisto? Não, porque é que ele está aqui? Depois, mais tarde, quando houve a questão da transferência da farmácia do Limpa Esposende, percebi. Aquilo era a contrapartida, não é? Um tema que fala de vez em quando, não é? Não fala de vez em quando, é uma vergonha. Como é que uma Câmara do PSD e o Benjamin Pereira, porque eu disse isso na Assembleia, não estou a dizer agora. O que eu estou a dizer agora eu disse ao longo de 4 anos. E disse na cara às pessoas. Eu não sou daqueles que atira pedras com a mão. Não, eu tenho a dizer, digo. Agora, em Esposende há 2 partidos atualmente, que é o PSD, que tem uma face, que nesta altura é protagonizada por Guilherme Emílio, e tem uma coroa, que é do Carlos Silva, mas a moeda é a mesma. Havendo as eleições, no Natal eles estão todos juntos. Não há alternativa. E a política é a mesma. Porque se reparar, e se viu a apresentação da candidatura do Carlos Silva, Alberto Figueiredo, não há uma ideia, não há uma estratégia, não há nada para o Conselho. Aliás, o Carlos Silva não tem uma opinião própria sobre o Conselho, porque durante 3 anos e meio teve na Assembleia Municipal e nunca abriu a boca para falar disso. Pelo contrário, boicotou sempre as transmissões, que era uma promessa, andou a arrastar as transmissões pela internet das Assembleias Municipais. Chegou ao ponto de não deixar votar contra uma proposta do PSD, que levou a que nós abandonássemos a Assembleia, uma coisa vergonhosa, nunca vi disto. Juntamente com outros partidos na altura, que eu acho que o Chega também saiu. E o CDS. O CDS ficou, porque já na altura já havia namoro. Sim, o CDS ficou assim. Mas, assim, uma coisa vergonhosa, aquilo nem nas reuniões gerais de alunos, na altura que eu andava no Rodrigues de Freitas, que era a seguir no 25 de Abril, havia muitas aquelas RGAs, nem das RGAs. Portanto, aquilo é uma coisa. O Carlos Silva é o PSD da outra face. Portanto, a alternativa é o PS. Quem vai ser o candidato do PS? Não estou neste momento em condições de dizer, mas há uma coisa que as pessoas têm que perceber. O último acabou por abandonar o PS. Mas é assim, nós vamos ver se agora apostamos em alguém... Que elegeram um vereador. Pois claro, nós vamos ver se agora apostamos em alguém que não vai virar as costas no dia seguinte. Mas há uma coisa que eu lhe devo dizer, seja quem for, é a única alternativa, porque é o PSD ou o PSD. E nas eleições autárquicas, são muito importantes as pessoas e as mensagens e as propostas e os projetos. E nós, se as pessoas quiserem continuar igual ao que tem havido nos últimos 36 anos, votem no PSD, ou no A ou no B, porque aquilo vai dar a mesma coisa. Se não querem uma coisa diferente, se querem mudar de políticas, para além de mudar de pessoas, para que o Conselho de Esposende seja um Conselho verdadeiramente desenvolvido, então tem que votar PS. Há uma coisa que eu não referi, mas o Conselho de Esposende, há 2 anos atrás, teve o maior crescimento da pobreza da região norte dos concelhos. É uma coisa vergonhosa. Como é que um concelho como Esposende, no sítio que está, junto ao Porto, junto ao Porto de Leixões, junto ao Porto de Viana, que é outra coisa vergonhosa, que eu gostava de falar. Desculpa, só um bocadinho, eu estou a estender Estamos muito tempo. Só para esta, Esposende, o Braga é o único distrito do Portugal que não tem Porto de Mar. Todos têm. De Viana a Faro, todos têm. Só não tem Braga. E o único Porto de Braga é o de Esposende. E porquê é que não tem? Porque nós nunca soubemos, quando digo nós todos, incluindo a região, reclamar aquilo que nós temos direito. Então o terceiro maior distrito do país, em termos económicos,
há de ser o único distrito do país que não tem um porto de mar. Eu já não estou a falar de um porto como o de Viana, estou a falar de um porto minimamente decente para a pesca, também para os esportes náuticos e para o turismo náutico, sim. Sim, e para a navegação de recreio. Condições mínimas. É uma vergonha. O que se passa em Espanha é uma vergonha. Aquele rio todo assoreado, a barra toda feia. Depois dizem assim, se éramos um porto, desaparecem as praias da Sul. Mas as praias da Sul desapareceram e não há porto. Quer dizer, então qual é a questão? Isso não acontece no Porto. Fizeram no Douro um porto e as praias de Gaia estão lá e recomendam-se. Era um porto daquele género que eu achava que devíamos fazer em Esposende, com as devidas adaptações, naturalmente. À realidade. À realidade e é o que nós necessitamos. Mas é uma vergonha. A PSC lá está há 36 anos. Ainda aqui há tempos, o pai há 2 anos, o Benjamin Pereira, arranjamos uma solução, fez uma sessão no auditório, chamou lá o povo, sempre enganar as pessoas. Parem de enganar as pessoas. Tenham alguma decência no sentido de ser verdadeiros. E é preciso nós mudarmos. As freguesias estão totalmente abandonadas. Custa-me ver aqueles... Ainda no outro dia aprovaram um empréstimo de 3.204.000 euros para pavimentar as seguintes vias. Eu vou dizer quais são. A Avenida de Banhos, em Esposende, a Avenida Marginal, o Parque do Farol, a Marginal toda, depois a rua que liga ao Ofir e depois que liga à Púlia, sendo que um bocadinho desse dinheiro é para um troço, pequeno troço, entre Vila Chã e Curvos, ou Curvos e Vila Chã. E eu digo assim, essas ruas nem estão assim tão más. Para que eles vão pavimentar? É para as eleições. Então, e nós, que temos ruas todas esburacadas no Conselho, algumas que nem pavimento têm, e os presidentes da Junta dessas terras, que estão na Assembleia Municipal, votam a favor disto, e não há um que levanta a boca, acaba a boca e diz assim, mandem uma pazinha para a minha terra. Nada. Aquilo estão lá só para dizer que sim. Não pode ser. Os presidentes de Junta, porquê que os presidentes de Junta estão na Assembleia Municipal? É para defender os interesses da terra deles. Não é lá para fazer número. Mas eles estão lá subservientes ao poder vigente. É uma vergonha. Então, já passou 50 anos do 25 de Abril. Tem que acabar esse tipo de comportamentos. Dr. Tito, obrigado por ter aceitado o convite do E24, mas temos também limites e obrigado mais uma vez por nos ter recebido aqui e nós voltamos para o próximo Sentido Único no E24.